metonímia, ela também é fácil de se compreender, né? Porque ela sempre vai trabalhar essa troca de uma palavra por outra que você pode fazer dentro de um texto, né? Seja literário, seja musical, ok? Mas como eu coloquei aqui na definição, né? É quando você faz uma espécie de troca, né? De um termo por outro, né? Para dar ao leitor uma nova ideia sobre ele, certo? Então, assim, por exemplo, coloquei aqui o Shakespeare, né? E eu botei o seguinte exemplo, ó, costumava ler Shakespeare. Se a gente fosse levar ao pé da letra mesmo, né? A gente poderia imaginar que você está pegando a pessoa mesmo, o físico da pessoa, e fica lendo ela como se fosse um livro, né? Se a gente fosse levar ao pé da letra, seria dessa maneira. Mas como aqui é no sentido figurado, né? Ele diz costumava ler Shakespeare, né? Quando eu digo costumava ler Shakespeare, eu estou substituindo, né? Eu estou substituindo, no caso aqui, costumava ler as obras de Shakespeare por apenas Shakespeare. Fica mais objetivo, né? Eu poderia muito bem colocar, eu costumava ler as obras de William Shakespeare, né? Mas eu prefiro trocar esse termo todinho aqui por apenas a palavra Shakespeare, certo? Então, a metonímia é quando eu troco uma palavra, um termo por outro, certo? Para manter essa ligação, né? Ainda dentro desse texto, mas uma ligação mais objetiva, certo? Vou colocar aqui outro exemplo, né? Ó, outra coisa interessante aqui é que dentro do contexto de metonímia, a gente pode ter metonímia em todos os outros aspectos, né? Quando eu quero trocar, por exemplo, a parte pelo todo, né? Quando eu digo assim, ó, muitas cabeças foram responsáveis pela conclusão desse projeto. Quando eu coloco muitas cabeças, eu estou substituindo pessoas aqui, né? Muitas pessoas pela palavra cabeça. Então, eu estou trocando, no caso aqui, a parte, né? Pelo todo. Eu estou trocando aqui a parte pelo todo, ok? Tudo bem? Ó, posso trocar o continente pelo conteúdo, né? Eu coloco aqui, ó, Pedro é bom de garfo. Eu estou trocando aqui apetite por garfo e dá a mesma ideia. O autor pela obra, vocês viram o exemplo do Shakespeare, né? Só que aqui tá como se fosse o Machado de Assis, né? A marca pelo produto, a gente tem o inventor pelo invento. Vocês vão olhando os outros exemplos, só para que vocês tenham uma noção de como realmente algumas situações vão te colocar para você trocar um termo por outro para que o teu texto ele fique mais direto, mais objetivo, certo? Deixa eu colocar aqui, né? A metonímia, pessoal, a gente tem outro exemplo, para que vocês possam ver aí se dá para identificar. Aqui a gente tem o seguinte personagem, que é um garoto, dizendo, olha, eu já li o Machado de Assis, agora eu quero devolvê-lo, né? A mulher levou ao pé da letra, né? Ela ressuscitou, né? Porque até onde nós sabemos, o Machado de Assis já morreu faz tempo, né? E ela levou ao pé da letra, né? Mas ele não, né? Ele optou por trocar os termos para dar um significado mais objetivo na comunicação dele com a balconista, né? A atendente, certo? Outro exemplo, ó, meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? Ele diz o seguinte, ó, o meu pai só tem um boi, mas ele está internado. Aliás, mas ele está inteirinho. Então, bem aqui no primeiro quadrinho, ele bota, meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? Ele diz, olha, o meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho, né? Ele levou ao pé da letra, né? O que ele disse. Mas o que a gente entende quando ele diz cabeças de gado aí, né? O que a gente entende aí? Ó, que com o uso da metonímia, ele vai o quê? Substituir o vocabulário boi, né? Por cabeças de gado. Então, ele está tentando ser mais objetivo na comunicação. Só que o personagem, o segundo personagem, ele acabou não levando levando nesse lado, né? Ele levou no sentido mesmo literal da palavra. Deixa eu passar aqui. Pronto. Uma coisa importante é que a metonímia, pessoal, ela vai... nós vamos ter outras figuras de linguagem que vão nascer da metonímia, né? Que é a antonomásia e a sinédoque, certo? Deixa eu colocar aqui a antonomásia.
certo? Como eu coloquei aqui, a antonomasia, ela consiste na troca aí, né? Na identificação de uma pessoa por uma característica, certo? Então, você vai trocar o nome dessa pessoa pela característica que ela tem, né? Como ela é conhecida, na verdade, né? Tem muita gente que não é conhecida pelo nome próprio, né? O nome de nascimento. É conhecido pelas suas características, certo? Pronto. Outro detalhe que é importante frisar é que a antonomasia, ela também pode ser chamada de perífrase. Então, tome muito cuidado que na prova de vocês a gente pode colocar perífrase e vocês não saberem o que é. Mas é a mesma coisa de antonomasia, certo? Outro exemplo de troca, ó, o Fenômeno é o maior artilheiro da história dos mundiais com 15 gols. Observe que eu estou trocando o nome, né, da pessoa, que é o Ronaldo, por como ele é conhecido, pelas características dele, que no caso é fenômeno. Então, estou trocando o nome por uma característica. Outro exemplo, ó, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Deixei frisado só isso aqui porque fica mais claro, né? No caso aqui, a cidade maravilhosa é o quê? Rio de Janeiro. Então, estou trocando o nome pela característica desse local, no caso, né? Deixa eu passar aqui. Pronto. A antonomasia, pessoal, também ela traz outros aspectos. Por exemplo, aqui, ó, coloquei mais um exemplo, né, ó, Xuxa é a rainha dos baixinhos. Né? A gente sabe que o nome da Xuxa mesmo é Maria das Graças, né? Mas ela é conhecida como a rainha dos baixinhos. Não sei se eu coloquei aqui outro exemplo. Pronto, coloquei. Ó, por exemplo, né? O nome dele é Wesley, mas as pessoas chamam ele de Safadão, né? Então, observe que há uma troca do nome pelas características. E das meninas, né, que a Simone e a Simária, elas são conhecidas por coleguinhas. Pronto, vamos seguir aqui.